Olá, mais uma vez nós estamos aqui para conversarmos em torno do Evangelho. Eu espero que você leu a carta de Paulo aos Romanos, porque tudo o que nós estamos a conversar, tudo o que nós estamos a aprender, está embasado na carta de Paulo aos Romanos. Nós vimos que o objetivo principal de Deus nos dar essa carta é nos mostrar o método ou a maneira que Ele usa para trabalhar em nós e nos transformar na imagem do seu Filho, certo? Eu quero hoje dizer para você que essa transformação é um processo contínuo. Ele não acontece de dia para noite, não é um passo de mágica como nós aprendemos por aí fora, mas é um processo. Para que esse processo aconteça na sua vida, para que você experimente dessa transformação, requer três coisas importantes de você. Certo? A primeira coisa é você ser dedicado. A primeira coisa é dedicação. É preciso sermos pessoas dedicadas, sabe? Uma pessoa dedicada é uma pessoa que realmente se esforça em busca daquilo que ele quer. Deus sempre trabalha com base na vontade humana. Se você sentir preguiça de ler a Bíblia e não ler a Bíblia, Deus não vai lê-la para você. Se você sentir preguiça de orar e não orar, Deus não vai orar por você. Se você dizer, a igreja não vale, eu não vou para a igreja, Deus não vai te obrigar a isso. Depende de você tomar essa decisão. Você precisa ser dedicado. A propósito, leste a carta de Paulo aos Romanos, isso é muito importante. É muito importante que você leia isso. É muito importante que você se comprometa com você mesmo nesse processo, sabe? De transformação, de libertação. O plano de Deus é realmente que você experimente da verdadeira liberdade, que você experimente de vida em abundância. Aí vem a segunda coisa que você precisa, que vai requerer de você: fé. Acredite em você. Tenha fé. Fé, aí se nós pensarmos na palavra fé, ele vai envolver várias coisas, traz vários conceitos para nós. Então é esperança, é paciência, é acreditar, tudo isso. Então acredite. Acredite em você. Acredite realmente no que Deus fala. Então eu quero que você tenha fé. Tenha fé. Deus está trabalhando na sua vida. Confie nisso. E a terceira coisa é confiança em Deus. Sanu, qual é a diferença de fé e confiança em Deus? Eu já vou te explicar. Conta-se a história de um homem, um equilibrista, né? Ele conseguia atravessar de bicicleta numa tábua de 25 centímetros de largura, uma tábua de 3 metros. Colocaram uma altura mais ou menos de 5 metros de altura, de um lado para o outro, e aquele manobrista ou equilibrista, ele passava com a sua bicicleta de um lado para o outro. E toda a gente que via falava, eu acredito nele, eu tenho fé que ele faz não sei quanto. Então, aquele homem passou uma vez, passou 2 vezes, passou 3 vezes. Todo mundo acreditava que ele era capaz sim de passar daquela tábua com mais uma pessoa, porém ninguém confiou de colocar a sua vida atrás daquela bicicleta para aquele homem levar. Ou seja, todo mundo acreditava naquele homem, mas ninguém confiava nele. Ninguém confiava a vida dele a essa pessoa. Esse é um bloqueio que nós temos. Nós às vezes somos muito delicados, porque acreditamos que somos capazes de fazer por nossa força. Nós às vezes temos até fé que Deus pode fazer, mas Deus pode fazer na vida de outra pessoa, que Deus tem poder, porque Ele criou o mundo, mas mundo pode experimentar, Deus pode, então nós acreditamos muito que Deus pode, só que na minha vida Deus não faz, na minha vida Deus não pode. Por que Deus não faz na sua vida? Porque você não confia em Deus, porque você não está colocando a sua vida em Deus. Quando eu estou te dizendo confiança em Deus, eu quero te levar a Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, ele fala assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Observe, não havia nada e Deus fez tudo. O que eu quero que você entenda é: confiar em Deus significa crer que Deus pode fazer o que Ele promete. E o que Deus promete não depende do que eu posso fazer, não depende de você. Apenas creia, apenas confie em Deus. Então confie em Deus, mesmo quando você está desanimado, confie em Deus. Mesmo quando você não acredita, confie em Deus. Mesmo quando você tem dúvidas, confie em Deus duvidando. Confie em Deus desacreditando. Confie em Deus. Há momentos que a gente vai confiar em Deus com medo. Confie em Deus com medo.
O que vale mais é você confiar em Deus com medo do que não confiar nele. Presta muita atenção nisso, tá certo? Eu sou missionário. Eu tive que fazer uma viagem de risco para Guiné-Bissau e eu tive que assinar um documento que se eu morresse lá, alguém ia cuidar dos meus 3 filhos. Eu e a minha esposa, nós fomos com medo, mas nós fomos. Tínhamos muitas dúvidas, mas nós fomos. E chegamos lá, experimentamos coisa extraordinária. Aprendemos, Deus se revelou de outra maneira para nós. Então eu precisei confiar apesar das minhas dúvidas. Eu precisei confiar apesar dos meus medos. Eu precisei confiar porque Deus é que disse: ide. Então confiar em Deus apesar dos seus problemas. Confiar em Deus apesar dos seus desafios. Confiar em Deus apesar dos seus gigantes. Confie em Deus. Essas 3 coisas são muito importantes nesse processo de transformação. É imprescindível que você entenda isso. Dedicação, fé. Quando eu estou falando de fé, você já entendeu. Você precisa crer que você é capaz. Você precisa crer que Deus pode usar a sua vida e tal. Você precisa... tenha fé que as coisas vão acontecer. Vão acontecer por causa de quê? Por causa de Deus. Por isso tenha confiança nele. Isso é muito importante. E eu quero ler com você um texto que vai fazer toda a diferença. Vai fazer você entender o que eu falei aqui. 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 5 a 10. Ele diz assim: por isso mesmo, façam todo o possível para juntar a bondade à fé que vocês têm. A bondade junte ao conhecimento ao domínio próprio. Domínio próprio junte à perseverança. A perseverança, devoção a Deus. E essa devoção a Deus juntem a amizade cristã. A amizade cristã juntem ao amor. Pois são essas qualidades que vocês precisam ter. Presta bem atenção. São essas qualidades que vocês precisam ter. Se vocês as tiverem e fizerem com que elas aumentem, serão cada vez mais ativos e produzirão coisas boas com resultado do vosso conhecimento no vosso Senhor Jesus Cristo. Mas quem não tem essas coisas é como o cego, como alguém que enxerga pouco e esqueceu do que foi purificado os seus pecados passados, certo? Então presta atenção aqui. Bondade, fé, certo? Bondade e fé. Quando eu estava a falar de bondade, eu quero que você entenda que está falando de tudo aquilo que realmente você tem, carrega dentro de você, que você quer fazer. Coisas boas. Mas entenda que a nossa boa intenção, a nossa vontade não faz nada. É preciso Deus. Aí envolve fé, acreditar. Ou seja, não adianta só eu querer. É preciso ir para o outro campo de ação. Então, quando eu começo a exercitar fé nisso aí, eu começo a entrar já no primeiro ambiente, na primeira dimensão do ato de ação. Mas depois de fé, eu preciso de conhecimento. Porque a fé nossa, ela se alimenta do conhecimento. A fé vem pelo ouvir. É através daquilo que... A minha fé, na verdade, é um reflexo do que eu conheço a respeito de Deus. O tamanho da minha fé revela o tamanho do meu conhecimento de Deus. Aí o conhecimento aqui, o que é que você relacione na intimidade, no relacionamento pessoal com Deus. Conhecer a Deus como pessoa e conhecer os princípios da vontade de Deus para o mundo, para você, é assim que Deus trabalha. Entende? Tudo que nós sabemos a respeito de Deus é que dá o resultado da nossa fé. Se nós conhecemos pouco ou se conhecemos de forma equivocada, nós vamos ter uma fé pequena e uma fé confusa também. Se nós conhecemos mais, temos relacionamento mais forte com Deus, vamos ter uma fé mais forte, uma fé mais madura, uma fé mais persistente. Então, conhecimento. Domínio próprio. Domínio próprio é muito importante, porque domínio próprio ele está a falar da capacidade de você se controlar, de você se auto-dominar. Você ser capaz de controlar os seus impulsos, os seus instintos, as suas emoções. Você vive num mundo em que você é muito abalado.
o nosso estado emocional muda de um momento para o outro. Você pode estar animado para fazer uma coisa e para o outro você pode estar totalmente desanimado. O que vai servir de termômetro para te ajudar a ter base para prosseguir, domínio próprio. E isso vem de autoconhecimento. Então, se autoconhecer. Ter desejo de fazer algo dentro da gente, muito bom, mas diante disso ter fé, diante de fé, conhecimento, diante de conhecimento, domínio próprio, perseverança. Perseverança aqui eu quero usar a palavra persistência ou constância. Não desistir, ser duro na queda. Depois disso, devoção a Deus. Tudo que nós fazemos tem que realmente resultar nisso. Nós fazemos porque amamos a Deus, nós fazemos porque é Ele que nós queremos glorificar. Isso é muito importante, preste atenção nisso aí. E depois da devoção a Deus, ele vai falar amizade, amizade cristã. Ou seja, é preciso nós termos boas conexões, relacionamento, network, boas amizades. Amizade com pessoas de Deus, amizade com pessoas que têm propósito, amizades com pessoas que realmente querem viver nessa dimensão de vida. Unir tudo isso ao amor. Unir tudo isso ao amor. Então, 6 princípios importantes que a Bíblia te ensina, que é caminho para você primeiro se conectar. Olha, é o processo de transformação, se conectar. Isso aí vai te levar a 3 coisas importantes que todo ser humano precisa entender. Primeiro, ser. Depois, se vocês tiverem. Segundo, ter. E fizerem. Terceiro, fazer. Nunca faça antes de ter. E nunca tenha antes de ser. O primeiro, o ato de Deus na nossa vida para nos levar a experimentar essa liberdade e essa transformação é trabalhar de forma completa e concreta. Ele vai trabalhar primeiro no ser. E tudo isso que nós estamos aqui falando, que você precisa desenvolver, Deus está formando, Deus está forjando, Deus está trabalhando a sua essência, o seu ser. E automaticamente a sua essência forjada, esses princípios aqui sendo aplicados e você dedicando e buscar isso na sua vida, isso vai te encher de recursos, você vai ter. E uma vez que você tem, consequentemente, você vai fazer. E quando você vai fazer, olha aqui que ele diz assim, pois são essas qualidades que vocês precisam ter. Pronto, acabou. Se vocês fizerem com que elas aumentem, não é parar, é progredir, é um dia de cada vez, é ser dedicado, certo? Vocês serão mais ativos e produzirão cada vez coisa boa com resultado no vosso conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele termina dizendo assim, mas quem não tem essas coisas é como cego, como alguém que não enxerga. Presta atenção nisso, isso aqui é muito forte. A ideia é, se você é um cristão, tem Deus na sua vida, tem a palavra dele dentro de você, tem a Bíblia, tem o Espírito Santo, tem tudo aquilo que você ouviu e que você sabe, que você até acredita que Deus é. Mas você é um miserável. Você é como um cego. O que acontece com o cego? Coloca o cego no jardim mais lindo do mundo. Resolve alguma coisa? Não. Você pode colocar um cego diante de um jardim, ele não consegue usufruir da riqueza, da beleza, de tudo que tem, porque ele é cego. Mas não é porque ele não está dentro do jardim. A sua condição de vida é que permite que ele não desfrute do jardim. Ele tem jardim. Eu quero te dizer, você tem. Agora, o que você precisa é abrir os seus olhos para enxergar tudo isso e viver tudo isso. Uma outra ilustração que eu trago é você estar diante de uma mesa farta, mas o seu problema é que você está tão perdido, confuso, que isso tira de você o que é apetite. Você não tem apetite. Então, uma pessoa que não tem paladar, não tem apetite, uma pessoa doente, fraca, ela está diante de uma mesa farta, mas ela continua sentindo fraqueza, porque ela não tem apetite, porque ela fisicamente não está bem para usufruir de todas essas coisas. A palavra de Deus diz que quem não tem essas coisas, ele até esqueceu o que Jesus fez na cruz por ele. Quando você aplica tudo isso, Deus
Agora vamos lá. Deus, ele vai nos guiar cada passo do caminho. Deus nos guiará em cada passo de caminho, nos fortalecendo, nos capacitando para nós sermos o que Ele mesmo planejou para nós sermos. Por isso é importante que você entenda mais uma vez, o seu estado não importa. Não importa se você está confuso, não importa se você está desanimado, saiba que Deus está pronto para te receber de braços abertos. E Ele deseja transformar a sua vida, fazendo com que você se torne um exemplo de amor, de bondade, de compaixão para o mundo ao seu redor. Acredite no poder de Deus e permita que esse poder trabalhe na sua vida. Você, acreditando no poder de Deus e permitindo que esse poder trabalhe na sua vida, você verá que Ele é capaz de transformar o seu coração e torná-lo um instrumento de bênção para outros. Por isso, eu termino dizendo que a graça e o amor de Deus te acompanhem nessa jornada de transformação, certo?